E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, atribuiu ao presidente Lula a autoria desse relatório sobre o celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo a jornalista Malu Gaspar, Toffoli disse a interlocutores estar convicto de que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, agiu a mando do petista ao enviar ao Supremo o dossiê com diversos registros de ligações, mensagens e transações que envolvem direta ou indiretamente o ministro. Na reunião feita durante a sessão fechada que decidiu pela saída dele da relatoria do caso do Banco Master, o ministro não detalhou o conteúdo exato do relatório. Agora, Guta, nos bastidores, Lula avaliava que a insistência de Dias Toffoli em permanecer no caso do Banco Master estava contaminando o governo. Segundo o Estadão, Lula teria dito aos seus auxiliares no Planalto que, conforme a reportagem, o presidente estava bastante irritado com a situação. Na avaliação de Lula, Toffoli não tinha escolha. Ou renunciava à investigação ou deveria sair do STF. Você deve se lembrar que houve um burburinho nesse sentido, muita especulação em relação a uma possível saída até de Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal por uma orientação, uma recomendação, vamos dizer assim, por parte do governo petista. No final do ano, Toffoli mandou um recado para Lula por meio de Fernando Haddad, dizendo o seguinte: na ocasião ele disse que não iria abrir mão da relatoria do caso. E hoje está muito claro por que ele não queria abrir mão dessa relatoria. Quantas coisas vieram à tona de lá para cá e agora, no final de semana, o Estadão dando conta desses 35 milhões de reais que teriam sido pagos à empresa de Dias Toffoli por um fundo de propriedade do cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel. Então, é muita coisa que envolve o ministro com o Banco Master, com esse Daniel Vorcaro, que está no centro aí dessa maior fraude bancária do nosso país, um prejuízo bilionário, 50 bilhões para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, com todo esse envolvimento aparente e já muito bem revelado pela Polícia Federal e por tantas matérias de jornais, fica muito claro aí as razões pelas quais o ministro queria continuar tocando esse processo. Agora, em relação ao posicionamento do Lula, que não é de hoje, já de meses atrás nós dávamos conta dessas falas de Lula aos seus interlocutores, aos seus aliados, pelo afastamento de Dias Toffoli, isso deixa claro que ninguém solta a mão de ninguém enquanto estiver dando certo para o meu lado. Na hora que a coisa começa a descambar um pouquinho, vai o outro para o sacrifício. Então, veja, não existe uma lealdade, amizade real entre eles, é tudo na base do interesse. Então, enquanto Dias Toffoli serviu aos interesses do Lula, então mantém o Dias Toffoli, mantém o amigo do meu pai, e ele dando todas aquelas decisões esdrúxulas nos processos da Lava Jato, anulando multas milionárias da JBS, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Então, nesse momento, o Toffoli era importante, necessário, indispensável para o regime. A partir do momento que começa a atrapalhar os planos desse regime, ainda mais em ano eleitoral, aí ele é rifado. Não é de hoje que nós sabemos dessas conversas de bastidores, e elas se revelaram agora também nesse relatório da Polícia Federal, porque é difícil que a gente acredite que o Andrei Rodrigues está realmente trabalhando no interesse da nação. Por tudo aquilo que a gente viu a Polícia Federal fazer nos últimos tempos, sob a direção de Andrei Rodrigues, infelizmente caiu em descrédito essa instituição. Então, não é difícil a gente concluir que exista, sim, alguma determinação do presidente Lula ao diretor da Polícia Federal em torno de Dias Toffoli. Agora, Berenice Leite, se por um lado Lula demonstrou toda a sua irritação com Toffoli, o presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Edinho Silva, saiu em defesa do ministro, criticou o que ele chamou de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. O que mais o petista disse?
Olha, Daniel, Edinho Silva, que é o novo presidente do PT, condenado lá no passado, investigado por corrupção passiva, onde ele foi prefeito em Araraquara, ele disse que não vai fazer coro ao que ele chama de oportunismo autoritário. E tem uma frase aqui também, na sua nota de defesa, que ele diz o seguinte, né, que não é aceitável fazer um pré-julgamento nem linchamento público. Ele afirma ainda que esses ataques enfraquecem o judiciário. E é a partir daí que eu quero construir agora para vocês aqui uma linha de raciocínio, porque acredito que essa é justamente a preocupação do governo Lula e do presidente, né? O presidente Lula está preocupado justamente com esse enfraquecimento do judiciário, porque a conduta de Dias Toffoli, a má conduta, já está mais do que exposta. O próximo, inclusive, pode ser o ministro Alexandre de Moraes. Há pouco nós falamos sobre o Andrei Rodrigues, enquanto diretor da Polícia Federal, ter sido questionado por Gilmar Mendes, o fato dele ter levado esse relatório entregue em mãos de Edson Fachin, presidente da corte, e isso ter causado o afastamento de Dias Toffoli. Bom, Andrei Rodrigues, só rememorando aqui para nossa audiência, ele foi chefe da segurança, ele já está fazendo a segurança dos candidatos do PT, à época ainda da Dilma Rousseff, enquanto concorria à presidência da República. Ele era o chefe da segurança, né, da equipe de segurança de Dilma Rousseff. Posteriormente, coordenou também a equipe de segurança do presidente Lula e hoje ganhou esse cargo. Mas, Daniel, queria só fechar esse raciocínio dizendo o seguinte: o PT hoje, com medo de enfraquecer o Poder Judiciário, eles estão de olho e um acordo grande está sendo construído junto com o Centrão, porque a saída, o impeachment de Dias Toffoli, vai abrir espaço para uma nova cadeira que deve ser indicada pelo presidente Lula. E esse acordo para empichar o Dias Toffoli lá no Congresso envolve os votos do Centrão. Então, quem indicaria essa cadeira, essa nova cadeira que vai se abrir no Supremo, é o Centrão, e aí entra o nome de Rodrigo Pacheco. E assim, entrando o Rodrigo Pacheco, o Centrão ficaria satisfeito, porque a melhor indicação para eles seria Pacheco e não Jorge Messias. Então, teremos duas cadeiras se realmente Dias Toffoli for impeachmentado, né? Então, Jorge Messias garante a sua cadeira e Rodrigo Pacheco também. Esse é o acordo que parece que vem sendo construído aqui nos bastidores de Brasília. Bom, e teve mais gente saindo em defesa de Toffoli. Quem foi dessa vez? A gente tem aqui alguns nomes. Inclusive, até anotei aqui para vocês, o Partido do União Brasil e do PP, né? O Partido União Brasil e o PP, vocês sabem, o PP de Ciro Nogueira, e há pouco nós estávamos também discutindo aqui no Jornal da Oeste, alguns dias atrás, que talvez Tereza Cristina, que é do PP, poderia ser a vice de Flávio Bolsonaro. Eles saíram com uma nota em defesa de Dias Toffoli, né? Disseram, inclusive, anotei um trecho aqui, que Toffoli agiu com coragem e responsabilidade ao se afastar do caso e que a decisão mostra respeito às instituições e ao processo judicial. O PP também emitiu um comunicado. A gente sabe que são dois partidos que se uniram no final do ano passado, e fala que os ataques, e eu não gosto nada desse termo, tá? Porque nós jornalistas fazemos críticas, e o STF transformou a palavra crítica, né? Colocou ela no armário, e qualquer crítica que você faz ao STF, para eles são ataques. Então o PP também faz uso desse termo, né? E diz que os ataques à instituição são injustos e inaceitáveis. Importante trazer, Daniel, que essa nota, alguns senadores, tanto do PP quanto do União Brasil, usaram das suas redes sociais para se manifestar. Inclusive, a senadora Tereza Cristina disse o seguinte, que eles não foram consultados, portanto, não concordariam com o teor dessa nota que sai em defesa de Dias Toffoli, e que ela seria ali uma nota. Quando você emite uma nota em nome do partido, você está tendo praticamente uma confirmação que todos que fazem parte do partido, senadores e deputados, concordam com aquilo. Então, a senadora Tereza Cristina deixou claro lá nas suas redes sociais que não foi consultada, portanto, não assina embaixo do que foi publicado em nome do partido dela, no caso do PP, Daniel.